Livro segundo, Pluralidade das Existências, capítulo 4, item 8, semelhanças físicas e morais. Nós sabemos que, pela reencarnação, nós viemos e vamos trazendo o quê? Semelhanças. Semelhanças com os nossos familiares. Semelhanças físicas que provêm da genética e semelhanças morais. Que semelhanças morais são essas, né? E é isso que nós vamos entender a partir de agora no Livro dos Espíritos, né? Para que nós possamos aí avançar um pouquinho o nosso entendimento, ampliar a nossa consciência. A pergunta 207, ela começa da seguinte forma: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Então, aqui ele está perguntando o seguinte: é genético a formação do nosso corpo físico? Muitas das vezes tem semelhança com os corpos físicos dos nossos pais. Isso é genético, isso é físico. Mas ele está perguntando o seguinte: da mesma forma, né, que a gente transmite essa semelhança pela genética, nós transmitimos também, né, a nossa moral. Ele já vem da mesma forma que ele já nasce com os nossos genes, eles vão ter genes, né? Eles vão ter a nossa moral também? E olha a resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então, de fácil compreensão, né? Corpo físico, né? Que ele quer dizer, o corpo procede do corpo, mas a moral não. E por que isso? E nós já temos entendimento sobre isso. Nós somos espíritos únicos e indivisíveis. E o nosso crescimento, a nossa moral, o crescimento da nossa moral, quem faz é quem? Nós mesmos, né? Então, eu não sou sempre filho de determinados pais. Ora, eu vou ser filho de um, ora eu vou ser filho de outro, os papéis vão se inverter, porque o crescimento ele é nosso, né? O corpo moldado de acordo com a genética, o corpo físico, nos é herdado características, mas a moral é o ponto aonde nós paramos do mundo espiritual para cá. Da mesma forma, nós estamos aqui na Terra hoje buscando o nosso desenvolvimento moral. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos chegar diferentes da forma que nós saímos. Mas a nossa evolução vai continuar. E quando a gente retornar, a gente espera estar o quê? Um pouco mais melhorado. Mas isso não descende nem procede do corpo físico. Isso procede de uma caminhada evolutiva, de uma caminhada espiritual que o espírito faz. Isso não é de hoje, né? Então, os princípios, os ensinamentos, a moral, a tendência, a inclinação e a afinidade, a gente vem trazendo conosco, né? Então, corpo procede do corpo, moral não. Os nossos pais não nos doam a moral, né? Podem até influenciar o nosso crescimento, nós vamos ver mais adiante. Mas dizer que aquela moral que nós temos veio dos nossos pais, não é verdade, né? Pergunta 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Então, na pergunta 207, ele fala o seguinte: olha, corpo procede do corpo, moral não. Aí, na pergunta 207A, vem nos dizendo, mas e a semelhança que existe? Porque tem semelhanças morais, tem pensamentos iguais, tem condutas iguais ou semelhantes. E eles respondem, são espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Semelhante atrai semelhante.
Se quando nós desencarnarmos, nós vamos para uma colônia onde tem pessoas com os mesmos pensamentos e a mesma conduta, ali nós encontramos fins. Então, nós estamos juntos e agrupados por afinidade. A mesma coisa os pais. Nossa, fulano, a conduta é igual do pai. Por quê? Porque são espíritos afins. São espíritos que estão aí num grau muito parecido de evolução. E por isso essa afinidade. Mas não quer dizer que essa moral também é genética, assim como o corpo. Isso é do próprio espírito. Pergunta 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Né? Então, olha aí. Os pais exercem influências morais e espirituais sobre os filhos? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. E isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, nós que viemos aí com a missão de ser pais, nós precisamos educar os nossos filhos. Nossos filhos podem sofrer influências? Pode. Ele já vem com a moral dele naquele ponto em que ele parou? Vem. Mas se ele vem para ser o nosso filho, é porque algo nós temos a ensiná-lo, assim como ele também pode nos ensinar. Mas no papel de pai, cabe a nós mostrar o caminho correto a seguir. Se os pais fazem o papel, mas ainda assim o filho se perde, o papel do pai foi feito. Se ele se perdeu, diz sobre ele, diz sobre a moral, sobre os costumes, sobre a índole dele. Mas o que eu pude fazer para mostrar para o meu filho os bons princípios, colocá-lo no caminho do bem, educá-lo de acordo com o que Jesus espera de nós, eu fiz, né? Então, tem uns que sofrem muita influência dos pais e dão certo. Outros sofrem muita influência e dão errado. Assim como tem aqueles que sofrem pouca influência e também dá certo, porque já é dele, né? Já veio dele também. Embora por pouca influência, bastou uma faísca para que tudo se acendesse, né? Então, os pais devem fazer o seu papel, porque ele influencia sim o filho, principalmente a conduta, né? O falar não faz tanto efeito, não surte tanto efeito quanto a conduta, porque o filho está ali, está vindo caminhando, está aprendendo o caminho, né? Então, a moral vem do indivíduo, corpo procede do corpo, mas os pais podem influenciar diretamente os seus filhos também nessa nossa jornada evolutiva. Pergunta 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Então, olha a pergunta. Pais bons, virtuosos, né? Recebem aí filhos perversos. Não seria, então, mais didático, vamos dizer assim, que se os pais são de boa qualidade e existe a questão da simpatia, que ele recebesse também bons espíritos? Somente bons espíritos? Olha a resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus atende. E nós sabemos que existe também o projeto reencarnatório. Se um ser perverso pede pais bons, esses pais bons já o aceitaram antes de vir. Já sabe da sua missão. Missão difícil, né? Os pais vêm para uma missão difícil, mas com o intuito de ajudar, com o intuito de que, com os conselhos, com os princípios, com a conduta dentro de casa,
possa influenciá-lo, possa fazer com que ele tenha uma inclinação diferente da que ele tinha, né, quando estava vindo antes de chegar, né? E os espíritos fazem muito isso, principalmente por familiares, porque a gente sabe que a família da gente tem uma diversidade enorme, né? Cada um está num ponto aí de evolução, né? E exemplo disso é a dona Laura, a mãe de Lísias de nosso lar. Lembra quando ela vai subir a rampa, que ela conversa com a André Luiz, ela fala que ela está indo e que ela vai ajudar a neta. Quando ela estiver pronta para ser mãe na Terra, a neta será sua filha, para que possa ensiná-la, ou pelo menos tentar ensiná-la, determinados princípios, tentar influenciá-la na carne de acordo com as vivências do dia a dia, para que quando ela retorne melhor e não da forma com que ela chegou e ela permanece no nosso lar, né? Então, essa pergunta fala exatamente sobre isso. O que acontece, né? Pais bons, ou às vezes um pouco mais evoluído, recebe aquele menos evoluído para ajudá-lo na caminhada. Pergunta 211. 210, né? Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Então, vamos lá. A mulher está grávida, o casal está grávido, está aguardando alguém. Ele pode fazer preces, as preces que eles fazem nesse sentido, né, podem ser atendidas no sentido de que, né, eles querem um filho bom, eles querem, de uma certa forma, escolher aquele filho, né? Em lugar de um espírito inferior, olha, espírito inferior não quero um espírito bom. Olha a resposta, não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento, que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais, né? Pode ser aquela questão lá atrás, pais bons vêm com filhos perversos porque precisam ajudar, né? Aqui também é verdade, né? A pergunta fala, né? Que pode melhorar a criança. Nós sabemos e existem estudos que a criança, você tem como moldar essa criança, a conduta dela, a tendência, a inclinação dela até uma certa idade. Depois de uma certa idade, você não consegue mais, né? Então, é o momento em que os pais têm para poder influenciar os filhos. Agora, a gente não pode pedir um ser bom, porque talvez o que nós precisamos para o nosso crescimento, o que nós temos a reparar, o que nós temos a espiar, é com esse espírito inferior. Então, se eu venho para a Terra, que ainda é mundo de expiação e provas, para poder passar por determinadas situações que vai me trazer aprendizado, e aquele filho está no meu caminho para me ajudar e eu o ajudá-lo, se vem um filho bonzinho, está todo mundo bonzinho, todo mundo mar de rosas, né? Então não tenho que sanar, não tenho que espiar aí. Não tem, então, como a gente dar um passo à frente, não tem como a gente evoluir. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Então, olha lá. Lá em cima, na pergunta 207, nos foi perguntado das semelhanças morais que existem entre pais e filhos, né? Filho com a mesma moral, os mesmos princípios, e eles nos responderam que são questões de espíritos simpáticos, de afinidade, de inclinações iguais. Aqui está perguntando agora dos irmãos. De onde vem essa semelhança, né? Que tem entre os irmãos, principalmente os gêmeos? Olha a resposta. Espíritos também simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Então, lá em cima, os pais têm
essa mesma inclinação, essa mesma simpatia. Os irmãos que têm muita semelhança, os têm também da mesma forma. Tem prazer de estar juntos, né? Dois grandes amigos estão vindo aí para uma missão juntos, vem como gêmeos, né? Estavam na mesma colônia, estavam na mesma vibração, estavam no mesmo ponto. Então, eles têm também essa mesma inclinação, os mesmos princípios, o mesmo ponto evolutivo. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas. E aqui ele está falando daquelas pessoas que nascem. Como que chama, gente? Fugiu da minha memória? Me ajuda aí. Aquelas pessoas que nascem grudadas, né? Às vezes tem os siameses, né? Os gêmeos siameses. Então, ele está perguntando o seguinte, né? Essas crianças que os corpos estão ligados por certos órgãos, né? Às vezes os médicos vão olhar, esse aqui não tem como separar porque tem um órgão só e esse órgão é vital. Não tem como separar porque os órgãos vitais, cada um tem um. Então, é isso aqui que ele está perguntando. Ele está perguntando o seguinte, existe ali dois espíritos ou duas almas? E a resposta, sim. Mas a sua semelhança faz que muitas vezes não parece mais do que uma alma. Então, eles são tão semelhantes àqueles que vêm para essa missão também difícil, pesada, né? Essa missão reencarnatória que não é fácil de estar ali até um certo ponto grudado ao outro no mesmo corpo. Ele está dizendo o seguinte, né? Eles são tão semelhantes que às vezes se confundem entre si. Eles têm tanta afinidade, as inclinações e os princípios são tão iguais que às vezes quando se olha se acha um só. Mas na verdade, quem está ali na prova são aqueles dois indivíduos que precisam, por alguma razão, passar por determinada expiação. Pergunta 213. Mas se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Então, olha lá. Ele pergunta: se os gêmeos que encarnam por simpatias, tem aqueles também, né, que têm aversão um ao outro. E ele fala: o que é isso, né? A gente se nota aí entre eles. Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, olha lá, né? Como em tudo no espiritismo, nada é taxativo, cada caso é um caso. Pode ser que dois inimigos estão ali lutando para permanecer juntos? Pode, ainda que não gêmeos. Um exemplo que a gente pode dar é muito constante e frequente na mesma família, dois irmãos que não combinam, que não conversam, que estão sempre em conflito. Não são gêmeos, mas nasceram ali na mesma família. Para quê? Porque vem de uma inimizade espiritual e está lutando para tentar sair dessa inimizade. Está tentando construir através do amor, através do laço familiar, o que eles não conseguiram outrora. Da mesma coisa a questão dos gêmeos. Tem aqueles que vêm e são simpáticos, que têm prazer de estar juntos? Tem. E tem aqueles que vêm juntos, um odiando o outro, não aguentando nem olhar, mas lutando para tentar afastar esse sentimento que veio trazendo? Tem também, né? Para poder um reconstruir o outro de uma certa forma. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Então, a mãe está grávida e a criança está ali lutando pela vida, né? Imagem. Para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. Então, veja bem.
A criança que está lutando ali no ventre da mãe para sobreviver. Tudo é regra? Tudo vai ser sempre isso? Não. Pode ter mudanças, mas em alguns deles, e é isso que está respondendo aqui para nós, o que acontece com esse espírito lá no ventre, né? Por que ele está aí lutando para sobreviver? Porque está trazendo sentimento denso e pesado e lutando contra esse sentimento, revivendo às vezes alguns acontecimentos que traz a ele esse sentimento. E aqui fala do ódio, né? Um ódio antigo que o faz remontar à fase anterior ao nascimento. Podem ter aí grandes inimigos, mãe e filho, filho com o pai, está vindo para uma reencarnação difícil com certa pessoa e está ali lutando para não desistir. Por quê? Porque no fundo sabe o que vai enfrentar e sabe o que viveu, sabe os pontos aonde precisa reparar, né? Então está lutando ali, como se diz, deixa eu lutar para poder permanecer, para conseguir de fato cumprir essa missão que vai de uma certa forma me elevar, eu vou poder subir aí um degrau, né, no caminho da evolução. 215. De onde vem o caráter distinto? De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Então, agora nos povos, né? Nós somos seres humanos, temos necessidade de vivermos em sociedade. Nós temos vários povos, né? Várias culturas, principalmente dentro do nosso país, que é um país tão grande, tão vasto culturalmente, né? Então, e aí? De onde vem o caráter desses povos, cada um de uma forma diferente? Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem, que tem os membros dessas famílias, é a origem da semelhança que determina o caráter distintivo de cada povo. Acreditas que os espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos se simpatizam com as coletividades, como se simpatizam com os indivíduos. Procuram o seu meio. Então, olha lá. Se nós procuramos, dentro da nossa família, os afins, se nós procuramos, ainda que não afins, mas lutar para que possa ser sanado algo dentro daquela nossa família, nós sofremos influência naquela nossa família, nós temos simpatia, nós temos similitude, nós vamos estar inseridos e vamos querer reencarnar num lugar que é um pouco parecido com as nossas tendências, com as nossas inclinações, né? E por isso, às vezes, quando você mora numa cidade, de repente você vai para outra, você começa a sofrer a influência dessa outra. Tem muitas pessoas que já me falaram assim: olha, eu mudei de determinada cidade, se for para me voltar para a minha cidade, eu não me vejo mais na minha cidade. Porque a minha forma hoje de pensar, a minha forma de agir, o jeito do lugar já mudou, né? Eu não consigo mais morar em um determinado lugar. E o contrário também. Sai daquele de um determinado ambiente quando eu falo, nossa, quem dera que eu pudesse voltar para a minha terra, né? Porque aquela minha terra me agrada muito. É ali que eu sinto de fato a minha raiz. É porque você vibra com aquele lugar, né? Por isso, lá você se sente melhor. Então, nós vamos procurar o meio que tem vibrações como nós. Assim também são os nossos meios de amizade. Nós atraímos e permanece conosco aquele que vibra pelo menos parecido, né? Não é totalmente igual, porque cada um de nós tem o quê? Nós temos, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem, né, tem o que acha certo, o que é errado, a gente respeita, a gente conversa, a gente se entende, a gente, né,
faz as nossas reflexões e aquilo ali me agrada. Agora, aquele que tem princípios totalmente diferentes dos meus, gosta de ir para lugar totalmente diferente dos meus. A tendência, né, é a gente não acompanhar, mas se agrupar com aqueles que a gente tem semelhança, que tem afinidade. Assim são esses grupos, né? Assim são os povos, assim são a formação, né, desses conjuntos aí sobre a Terra. Pergunta 216. O homem conserva em suas novas existências o traço do caráter moral das existências anteriores? Precisa nem explicar, né? O homem traz, em conservando as existências anteriores, sim, isso pode acontecer. Mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldade em reconhecê-lo. O espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certa semelhança. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que haja arrependido, né? Desde que tenha aí o arrependimento. Então, o homem conserva nas suas novas existências o seu caráter e a sua moral? Sim, a gente vem trazendo, né? O que eu evoluo hoje, passo que eu já dei, ninguém tira ele de mim. Eu posso estagnar, retroagir, jamais. Eu continuo seguindo. Talvez numa determinada missão eu não me reconheça, né? Não, de acordo com os meus princípios. Nossa, isso aqui parece que não era para mim, mas ali tem aprendizado, né? Tem aprendizado e tem uma razão de ser. Então, o homem conserva, assim, as suas existências, né? E os locais, como a gente estava dizendo, os influenciam muito, né? Pode modificá-lo, com certeza. Principalmente lugares que têm pessoas mais humildes, geralmente chega aqueles muito orgulhosos, né? A tendência é que, com a convivência, ele passa também a aderir, a ver que os seus princípios são equivocados e começar também a caminhar pelo caminho da humildade. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Então, primeiro ele perguntou do corpo, da moral espiritual. Aqui ele já pergunta se nas diferentes reencarnações, nós homens, né, seres humanos, a gente conserva os traços do caráter físico do nosso corpo. Olha lá, o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo e, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem em certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma, porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências uniformes, sem uma parecência pronunciada a semelhante dos gostos e das tendências, pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Então, veja bem, eu trago traços característicos do corpo físico? Não.
O nosso corpo, ele morre. O nosso espírito, ele é imortal. Ele vai reencarnar outras vezes? Sim, porque nós ainda somos espíritos errantes. Nós ainda temos a necessidade de aprendizado, de crescimento moral. Mas, quando esse espírito reencarna, o que pode acontecer? Você pode conhecê-lo pelo semblante, pelo rosto, mais provavelmente, especificamente, por essa área dos olhos, né? Porque os olhos, o que acontece com os olhos? Ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho. Os olhos são como o espelho da alma, né? Os olhos espelham, de uma certa forma. Às vezes as pessoas falam assim, fulano reencarnou, né? Como é que eu sei que reencarnou, né? Primeiro que o que passou por nós nessa existência já reencarnar de imediato com a gente aqui é muito difícil, né? Mas olha os olhos, o semblante. E ele está dizendo o seguinte: existem corpos perfeitos, mais perfeito ainda, né? Mais perfeito que eles, quando ele fala, poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos? E não, né? Lembra dos espíritos completistas? Quando nós fazemos o estudo, acho que de Missionários da Luz, né? Quem eram os espíritos completistas? Os espíritos completistas não queriam vir de jeito nenhum em belos corpos, nem tampouco em belas aparências, né? Porque eles queriam cumprir a missão com tanta exatidão que eles não queriam corpos bonitos nem perfeitos para afastar deles a inveja, para afastar deles ódio, raiva, cobiça, né? E atrapalhar e frustrar a sua missão. Então, nem sempre belos corpos, belas faces, encontram-se belos espíritos, né? Corpo físico é um só. Morre, é perene. O espírito não. Nós podemos identificá-lo, tem essas características do semblante dos olhos, né? Mas vim trazendo característico de todo o corpo físico, não. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa. Seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligada por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob o hábito do grande senhor, vence algumas vezes a da baixeza e da ignorância. Certas pessoas, saídas da mais íntima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outros, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali, sempre deslocados. Como explicar esse fato de outra maneira, se não pelo reflexo daquilo que o espírito foi, né? Então, as nossas características vão atender àquilo que nós precisamos sanar. Lembra do projeto reencarnatório? Então, a forma em que meu corpo vai estar é a forma em que eu preciso para, dentro das oportunidades que me forem dadas, eu possa me aperfeiçoar. Se eu reencarnasse somente de uma forma, eu não tiraria o aprendizado que eu preciso, né? Se tem um certo ponto do meu corpo físico em que eu preciso sanar e ele precisa vir defeituoso ou apresentar defeito em algum ponto da evolução, eu preciso que aquela parte seja alterada. Eu não vou vir sempre com os mesmos pais
Porque eu não tenho só o que reparar, o que aprender ou o que ensinar com aquelas criaturas. Eu tenho com tantas outras, nossas dívidas são enormes. Então, se as características do corpo físico ela vêm da genética, em pais diferentes, virei diferente. Mas o meu semblante, os meus olhos, é o espelho da alma. Eu sou reconhecido pelo olhar, pelo semblante, pelas características do rosto. E assim nós encerramos o estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?